vai acontecer, então, esse processo de insensibilização? Hoje, né, nós temos diversos métodos que são empregados, né, para fazer a insensibilização dos animais. Nós podemos ter, por exemplo, né, sendo utilizado para abate de bovinos, de bubalinos, os métodos, né, que são chamados de métodos penetrativos, as pistolas, né, de penetração, ou ainda, né, as pistolas de não penetrantes, né? Então, nós temos esses dois grandes equipamentos, né, que são utilizados bastante, né, nos abates, então, destas espécies, que são as famosas pistolas. Então, o dardo cativo, né, vai ser aquele equipamento que vai fazer aquela contusão na cabeça do animal, causando esta inconsciência. E já as pistolas, então, de penetração, né, vão ser aquelas que vão ter um dardo que vai ter, então, um rompimento da estrutura da cabeça do animal e vai causar, então, esta inconsciência. Nós temos outros métodos que são utilizados também, né, como os métodos, então, de insensibilização por uso de atmosfera modificada, né, que é uma tecnologia nova, né, que ela está no mercado já há um tempo menor, né, do que as outras alternativas. E a insensibilização, então, por uso da atmosfera modificada, ela é mais utilizada para suínos, para as aves, né, e consiste, então, em colocar esses animais em uma câmara onde eles vão inalar esse gás, né? E esse gás vai fazer, então, com que os animais percam, então, a consciência. Nós temos também, né, as formas elétricas, né, de insensibilização, onde nós temos esses métodos sendo utilizados bastante para as aves e também para os suínos, com diferenças um pouco na forma, né, de execução dessa insensibilização. Por exemplo, né, quando a gente trabalha, então, com a insensibilização das aves, geralmente vai ser utilizada, né, uma cuba. Então, as aves vão passar por esse processo de insensibilização, que pode ser tanto por eletronarcose ou por eletrocusão. Então, as aves vão ser mergulhadas em uma cuba e vai passar a corrente elétrica pelo cérebro desses animais, causando, então, a inconsciência. Já no caso dos suínos, né, esse sistema ele é utilizado, porém sem o uso da cuba, né? Então, a gente tem eletrodos que são colocados nas têmporas dos animais e esse choque, né, essa corrente elétrica, ela vai, então, causar também esta inconsciência. Então, basicamente, nós temos estes métodos, né, que são utilizados para causar a insensibilização desses animais. Então, recentemente, né, no ano passado, quando nós tivemos a nova portaria, essa RDC 365, ela nos trouxe uma planilha, né, em anexo a esta portaria, onde nós temos, né, os métodos utilizados. Qual é o método utilizado para cada espécie animal? Então, ali nós temos descrito, né, quais são estes métodos. O uso da atmosfera, né, de métodos elétricos e ainda as pistolas, né? Então, nós temos estes métodos. Aí, o que é importante, né? O que nós, como profissionais, né, atuantes dessa área, que temos esse conhecimento, que atuamos como consultores, CLTs ou como RTs, o que nós precisamos saber sobre todo esse processo, sobre o abate humanitário, sobre a qualidade da carne, né? O que nós precisamos saber. Então, é importante que a gente saiba como que esse processo acontece, né? De acordo com cada espécie animal, para que a gente consiga identificar possíveis falhas nesse processo e dessa forma a gente consiga auxiliar a empresa a resolver algum problema e dessa forma também evitar que se tenha problemas, então, na qualidade da carne. Um exemplo, então, né, de como que a gente pode fazer essa atuação. Nós temos, né, durante esse processo de insensibilização, após este processo, né, o animal, então, deve estar inconsciente. Para isso, nós temos alguns sinais que nós podemos observar, que vai fazer parte, então, do controle de qualidade de carnes, né, do estabelecimento, fazer essas verificações desses sinais dos animais para verificar se ele está devidamente insensibilizado ou não. Então, sinais básicos que a gente pode verificar. A questão da respiração do animal, né? Então, ele não
não pode ter aquela respiração rítmica. A gente pode observar a questão da mandíbula do animal, né? Então, no caso dos bovinos, por exemplo, né, eles vão ter a língua protusa, né, que é esta língua colocada para fora, porque eles perdem aqui o movimento da mandíbula, né, e essa língua, então, ela vai sair para fora, né? Então, esse é um sinal nítido de que o animal foi devidamente insensibilizado. Então, verificar o olhar dos animais, ele não pode ter aquele olhar que pisca, aquele olhar que se move, né? Então, ele precisa ter um olhar vidrado, né? Um olhar parado, que isso vai nos indicar também uma boa insensibilização. Então, o animal não pode ter vocalização, o animal ele não pode tentar querer se erguer na nória, né? No caso das aves, por exemplo, não pode tentar se erguer. O próprio bovino também, né? Não pode ter esse movimento de tentar se erguer, se movimentar, né? Porque caso isso acontecer, a insensibilização não foi feita de maneira correta. No caso ainda das aves, não pode ter a tentativa de bater as asas, né? Então, são alguns sinais que nós precisamos conhecer e entender para que a gente consiga, além de treinar os colaboradores envolvidos, para que a gente consiga também ter esta segurança técnica e saber o que fazer. Ao saber quais são os sinais corretos de uma boa insensibilização, né, o que garante o abate humanitário, nós conseguimos tomar as medidas corretivas e preventivas caso algo aconteça. Porque se acontecer, né, desse animal não estar devidamente insensibilizado, se ele apresentar estes sinais que eu trouxe aqui para vocês, o que nós precisamos fazer, né? O que precisa ser feito nesta situação? Quando isso acontece, será necessário, então, que o animal seja novamente insensibilizado, porque a próxima etapa após a insensibilização é a etapa da sangria, que é a etapa em que o animal vai morrer. E se o animal chegar nessa etapa da sangria, né, sem estar inconsciente, o animal vai sentir muita dor, o animal ele vai se acordar ali pendurado na nória, né? E com o processo de sangria acontecendo. Então, esse animal vai agonizar, né? Isso vai interferir em todo o processo de conversão do músculo em carne, né? Então, interfere na qualidade da carne, interfere na lucratividade e, principalmente, interfere também nas questões, então, do bem-estar animal e de um abate humanitário.